Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Hoje eu recebo uma mulher inspiradora, que já nos bastidores trouxe muitos aprendizados e tenho certeza que vai enriquecer ainda mais a nossa conversa. Tem uma apresentação, especialista em neurociência do vestir e criadora da metodologia Reencontros, Patrícia desenvolveu um trabalho que conecta imagem, comportamento e identidade. Com mais de 5.000 mulheres atendidas, compartilha uma visão sobre como a forma de se apresentar influencia a autoconfiança, a comunicação e a construção da marca pessoal. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Uma honra estar aqui e sempre quando a gente tem a possibilidade, né, de ter um espaço de fala, poder levar um pouco do que a gente estuda e busca para mais pessoas é sempre um motivo de muita alegria. Perfeito. Patrícia, pra gente já começar aquecendo, né? Nos bastidores a gente falava sobre as clientes virem te buscar. Eu quero ser referência na minha área, eu quero ter uma imagem melhor. Mas não começa só no que a gente vê no externo, né? Pra gente conseguir se posicionar, o interior precisa estar muito bem resolvido. Eu quero que você aprofunde aqui, neste ponto. Então, Miriam, né? A gente realmente... Existe, de certa forma, uma exigência de alta performance, meio que pelo ar, né? Então, se eu me proponho a fazer algo, eu quero ser boa no que eu faço, eu quero ser referência. E como nós estávamos falando aqui anteriormente, quando a gente olha para esse ser humano, para essa mulher que é o meu público, e a gente olha para a vida dela, e ela tem tantos pratos para equilibrar, ela Sim. tem tantas frentes, a maternidade. Para ela, a questão social tem um peso muito forte. Eu digo social no sentido amigos, relacionamentos, né? E aí ela chega com uma demanda onde ela busca ocupar dentro da sua vida um espaço muito grande no profissional. E é muito importante a gente olhar para o todo, né, para ver se realmente isso vai trazer para ela uma questão de plenitude, né? Então, essa parte de entender quem é esse ser humano, como que funciona a vida dela, quais são os valores dela, porque a alta performance, ser referência, ela tem um preço, né? Tem. E será que quando eu chegar naquele faturamento X, quando eu chegar no meu valor hora desejado, porém, eu não vou ter tempo para as outras questões que, para mim, são muito importantes, para essa mulher são muito importantes, eu vou, de fato, olhar no espelho e ver alguém que alcançou o sucesso? Perfeito. E aí vem todo um trabalho de posicionamento o quê? Posicionamento em que sentido? Posicionamento, quando eu digo vida, que é o que eu busco trabalhar com as minhas clientes, é nós olharmos quem tu és, quais são teus valores, o que é importante para ti, e como nós vamos construir essa vida, aí sim utilizando as ferramentas que eu domino, que são da comunicação, que são do autoconhecimento, entra a semiótica, entra a questão da neurociência, como eu vou utilizar estes elementos para que eu possa, de fato, ser referência na minha vida, não só na profissão. Perfeito. E sustentar, né? Porque quando a gente fala também em posicionamento, muito se cria aquela, eu preciso criar uma narrativa, um personagem, né? Mas a gente sabe que quando não é de verdade, quando aquilo é só uma fachada. E tu trouxe um ponto que é muito isso, né? Às vezes a pessoa tá lá toda arrumada, mas ela não se sente bem naquilo ali. Ela não tem que... vê a hora de chegar em casa e tirar. Exato. Eu vejo muito nos vídeos também, né? A gente faz uma estratégia de conteúdo. Miriam, hoje eu até me arrumei para fazer os vídeos. Mas quem é aquela pessoa? Tu só se arruma por causa disso? Mas tu não se enxerga naquilo? Sim. E aí, de novo, a gente entra naquele ponto, né, Patrícia? A gente só consegue externalizar o que tá bem resolvido internamente. Tu sabes, Miriam, que por muitos anos eu estudei a questão da consultoria de imagem, né? E sim, existem ferramentas muito importantes, como entender, por exemplo, o teu temperamento, o teu estilo pessoal, que vão trazer muitas informações de quem é o indivíduo que está ali, né? Mas eu confesso que hoje eu não consigo trabalhar essa questão, por exemplo, de construir uma narrativa visual
sem antes passar pela experiência reencontros. Então, eu desenvolvi essa metodologia justamente... Eu brinco que às vezes tem mulheres na minha frente que eu já conheço há 20 anos. E aí, a gente, quando inicia o processo, digo, agora sim, a gente vai ver de fato quem tu és e não quem tu está. Perfeito. Né? Então, nós convivemos com muitas pessoas. Se a gente olhar para trás, para as nossas ancestrais, né, para mulheres que vieram antes de nós, com quantas pessoas elas conviviam durante um dia? E eu não estou falando só de pessoas físicas, né? Estou falando também, olha quantos vídeos nós assistimos, olha quanto conteúdo digital. E estávamos falando aqui sobre neurociência, que é um assunto, né, que gostamos muito. Cada vez que eu tenho essa absorção deste conteúdo, eu tenho um estímulo externo que vai me gerar, né, dentro do meu processo, dentro da questão do processamento até de substâncias que vão liberando e que vão trazendo uma sensação. Cada um desses estímulos, ele tem um papel importante. Então, eu não convivo só com as pessoas do meu dia a dia, eu convivo também com os conteúdos que eu vou, né, consumindo durante o dia. E nisso tudo, é muito fácil a gente se perder da gente. Sim. Né? E sim, eu gostaria de me tornar fulano, eu gostaria de me tornar ciclana. Então, antes de nós, eu sempre digo, antes de encostar numa peça de roupa, num acessório, de traçar uma estratégia de imagem, não é a Patrícia que dá uma opinião. Eu acho que tu deveria ir por esse caminho. Eu preciso, que eu costumo dizer, estudar teu manual de fábricas. Eu preciso entender os teus dons, as tuas habilidades, né? A gente vai lá para a primeira infância entender quem tu era antes do teu pai, da tua mãe, da prof dizer quem tu deveria ser. E aí sim, tendo isso como uma base, todo o trabalho é pautado nisso. Aí sim a gente olha para os sonhos, para os objetivos, vê se existe congruência. Uhum. A gente faz um ajuste, né, de pontos que não estão congruentes e que sim, e outros muitas vezes pontos cegos. Sim. De uma baita habilidade que a pessoa tem e ela não está olhando para isso. Ela não se deu por conta. Nossa, eu sempre quis fazer isso. E é muito legal quando depois de um tempo a cliente chega e diz, Paty, agora eu tô com outro problema. Porque eu entro em flow, eu não sinto fome, eu não sinto sono, eu preciso me controlar, porque senão eu ainda estou lá fazendo, eu ainda estou trabalhando, eu ainda estou atendendo, né? Então, aí sim a gente consegue olhar para esse ser humano como um todo, quando a gente tem isso alinhado. E como eu disse, olhar para o manual de fábricas e criar uma estratégia a partir disso. Não a partir do que simplesmente estão dizendo que deveria ser, né? É verdade. Tu traz alguns pontos que são interessantes, né? Questão de a gente ter entendimento de quem é a nossa identidade, para não se deixar influenciar pelo que o ambiente quer que a gente seja, né? Então, é muito importante ter essa autoconsciência, reflexão, clareza. E o que tu traz também nesse sentido é uma linha muito tênue também, né? Às vezes tu tá ali num lugar, tu quer crescer, tu quer buscar mais, mas eu não tô preparada, eu não sou aquilo ali. Então tu também saber dizer não, as renúncias. E a questão da internet, né? O digital, da mesma forma que ele acelera muito, ele traz vários pontos negativos em vários aspectos da nossa vida. Eu acredito que essa questão de se comparar, principalmente nós mulheres, é uma dor altíssima, assim, né? Isso acontece, essa dor, quando não existe uma autoimagem bem trabalhada, né? Então, é entender que cada pessoa... Eu gosto muito de analogias, né? E eu costumo trazer para as minhas clientes que quando a gente nasce, a gente vem com uma maletinha e dentro dela existem as ferramentas, né, para a gente contribuir para que o todo melhore através do nosso trabalho, enfim. E quando eu olho para a minha maletinha, eu entendo quais são meus dons, as minhas habilidades, no que eu posso contribuir. E eu olho para a maletinha da outra mulher que está contribuindo de uma outra forma, através de uma outra habilidade, isso fica muito mais tranquilo. Eu posso até admirar, mas eu entendo que essa é a habilidade dela, né? Que esse é um dom que ela tem. Então,
como nós estamos muito hiperestimulados a olhar para fora, né? A olhar, sim, para vários perfis, e a internet tem disso, e aí a gente sabe que isso tudo também foi estruturado de uma forma... vamos lá, voltar para a antropologia, né? Nós temos pré-ativados 2 substâncias, né? A nossa amígdala está ali produzindo 2 substâncias químicas que nos fazem ter 2 sensações o tempo inteiro, que é medo, que na verdade a gente hoje diz ansiedade, e a outra é o prazer. Por quê? Porque os nossos ancestrais, se a gente olhar lá para a época das cavernas, eles tinham 2 metas. Só 2, mas elas eram muito importantes. Procriar, graças a isso estamos aqui hoje, e sustento para essa prole, né? Então, existia um ambiente muito perigoso e era necessário estar atento o tempo todo. Então, aquilo foram tantos anos produzindo hinas que nos deixam alerta, que nos deixam em estado de o perigo está ali, né? E na época também não existia Netflix, não existia, né? E se buscava o prazer. Então, desta forma, existia e acontecia a procriação. Então, hoje, nós buscamos ainda, nós temos o bebê que nasce, ele já vem por uma questão genética com essas 2 questões. Nós temos isso dentro de nós. Como eu disse, está sempre ativado. Então, a gente busca o prazer. Existe dopamina mais rápido do que rede social? Perfeito. Então, a gente busca muito referência lá. E não é um problema que nós temos, né? Isso é algo que quem está por trás entende como o nosso cérebro funciona, entende que a gente busca esse prazer o tempo todo, essa dopamina, na verdade, e tudo, na verdade, é resultado, tudo que a gente sente. Eu costumo dizer para os meus clientes, o amor que tu sente pelos teus filhos, ele é resultado de uma sopa química. Então, todos os estímulos, eles, a partir, claro, dos nossos gatilhos, né, eles liberam alguma ina que nos faz ter uma sensação. Essa ina, quando ela é repetida de uma forma muito frequente, ela abre um caminho neural. E um caminho neural se torna um hábito. E muitas vezes a gente se confunde com o nosso caminho neural. E nós trazemos sofrimentos de muito tempo, porque eu vou absorvendo as mesmas informações, que vão liberando as mesmas inas, que vão seguindo com o mesmo caminho neural, logo eu ajo da mesma forma. Então, às vezes eu visto uma cliente, né, uma mulher, e ela olha no espelho e é um novo caminho neural. É um estímulo diferente, visual diferente do que ela está acostumada. E muitas vezes, aquela narrativa, ela está perfeita de acordo com quem ela é e aonde ela quer chegar. Mas isso também é algo que precisa ser olhado, porque por muito tempo ela criou um caminho neural de um personagem. Então, até nesse processo, precisa se ter muito cuidado e trabalhar isso no sentido de processo. Ela precisa entender o que tem por trás. Não simplesmente ficou bonito ou não ficou, né? Essa sou eu. Baseado em quê? Né? Então, existe tanta coisa por trás, é um universo tão incrível, né? E quantas vezes, falando dessa questão de comparação ou de acreditar eu posso ou não posso, é resultado de uma autoimagem que foi criada por um caminho neural, que foi criado por estímulos visuais. E o caminho contrário é extremamente eficiente. Eu vou mudando os estímulos, criando novos caminhos neurais, vou fazendo uso de algo maravilhoso que é a neuroplasticidade e vou mudando essa minha autoimagem. Então, eu acreditava que pau que nasce torto nunca se endireita. Outras expressões que eu lembro de ouvir, cachorro que morde galinha só matando, não tem jeito. Mas hoje, estudando neurociência, não é assim. A gente pode, sim, criar novos caminhos neurais. Claro que existem neurodivergências, existem várias situações. Quando a gente fala de ser humano, nunca é 1 mais 1, são 2. Mas, de um modo geral, sim. Eu tô apavorada de como tudo se conecta, quanto conhecimento! Nossa, Patrícia, realmente, a gente
tenho uma ideia, eu gosto muito desse assunto, é algo que eu leio, me atrai muito, mas de fato, quando eu te ouvindo falar assim, como tudo tá conectado, né, é incrível. E a gente, de fato, a gente não consegue ser o que a gente tá carregando, e às vezes tu nem sabe que tu tá carregando aquilo ali, mas tá te trazendo uma influência tão negativa que tu não consegue ser quem tu quer, tu não consegue transmitir, e quem dirá ser referência, né, Patrícia? E entram muitos pontos nisso, né? Às vezes a questão, por exemplo, eu admiro alguém muito, a gente escuta muito e olha isso com bons olhos, eu quero ser assim quando eu crescer, né? E que legal e que bom que a gente tem inspirações, né? Que a gente tem pessoas que nos trazem, né? Um querer ir além, mas é muito importante a gente entender que existe uma individualidade, existe algo que é único, né? Então, é muito triste quando tu olha para alguém que ficou por décadas tentando se tornar alguém. Sim. Né? Sim. Então, mas nunca é tarde. É isso aí. Poderia ser mais triste ainda, se ela nunca percebesse isso. Perfeito. Para isso estamos aqui, né? Para acender as pessoas. Perfeito. Patrícia, tu traz também a questão do simbolismo, né? Que eu acho que é bem interessante, porque tudo se conecta. E eu achei muito bacana a forma como conecta as nossas emoções através do simbolismo. Eu gosto muito de João Mena, tu deve conhecer. Sim. Ele, as aberturas de percepção dele. Muito. E eu adoro, assim, essa parte da profundidade, de entender como as coisas estão se conectando. Porque a gente sempre foi acostumado, bem como tu trouxe, né? A gente foi sempre acostumado a enxergar de uma forma. Mas a gente tem que ousar olhar para uma nova percepção. Será que aquilo ali não está influenciando o nosso resultado? E eu queria que tu falasse também sobre simbolismo. É muito engraçado, né, Miriam? Porque quando a gente tem alguma situação no nosso sistema digestivo, tá? Tem uma criança que tá com... A gente tem ideia, mais ou menos, de qual chazinho que vai resolver, qual tipo de alimento evitar, né? Eu tô com uma situação pulmonar. A gente tem também alguma noção do que fazer, do que não fazer. E quando a gente tem uma questão no nosso cérebro? O que fazer e o que não fazer, né? Então, nós estávamos falando aqui antes, né? Sobre a questão de... Quando eu abasteço um carro, eu tenho uma forma, né? Uma via, digamos, para abastecer esse carro. E quando a gente fala de cérebro e quando a gente fala de símbolos, né? A gente tem os nossos 5 sentidos e a gente vai abastecendo. E então, tudo que a gente enxerga, né? Através do olhar, através do cheiro. Se eu sentir um cheiro de um pão saindo do forno, um pão fresquinho, muitas vezes aí vem o gatilho, né? Eu estive lá na casa da minha avó, de férias, num ambiente sem compromissos... E a minha avó veio, trouxe todo esse sentimento de afeto com aquele pão quentinho. Então, toda vez que eu sinto esse estímulo, que não deixa de ser um símbolo, eu tenho uma sensação boa. Mas pode ser também que naquela mesma situação, depois eu fui brincar e eu amassei uma folha verde e eu vi uma cobra. E me veio a questão do perigo. Então, toda vez que eu sinto aquele cheiro, eu tenho uma sensação de que eu preciso estar em alerta. Claro que depois eu vou, né? O tempo vai passando, eu vou sentir o cheirinho do pão, vou ter uma sensação boa. Vou sentir aquele cheiro da folha verde amassadinha, vou ter uma sensação de perigo. Então, a gente também vai criando, e eu acho que isso é muito importante, porque não existe Existe sim tem bíblias, né? Sobre, por exemplo, eu tenho O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung, e a gente tem várias fontes que a gente vai buscando dentro da semiótica também, mas... De um modo geral, quando um símbolo ele é estudado e a gente vai percebendo que ele vai gerando sensações, que ele vai gerando padrões de comportamento, isso também... ou eu, por exemplo, eu vou ver uma figura, por exemplo, de um triângulo invertido, e isso foi utilizado muitas vezes em situações de poder. Isso cria um arquétipo, que é um caminho neural. Sim. Né? Então, quando eu domino esse universo dos símbolos, eu costumo dizer que é um idioma. É um idioma que é uma loucura a gente não entender mais sobre como o nosso cérebro funciona a partir do consumo desses símbolos, porque para mim isso é
tu ter liberdade de comunicação e também de gestão das tuas emoções. Então, talvez pela minha voz podem estar percebendo que eu estou um pouquinho gripada, hoje estou com uma situação, né? Por que eu usei o vermelho? Né? O vermelho, ele aumenta os nossos batimentos cardíacos, ele nos deixa mais atentos, ele faz com que eu fique mais presente aqui. Então, essa cor me permite com que hoje, aqui em frente a esse microfone, eu consiga acessar melhor as informações que estão lá, mas às vezes nem sempre a gente consegue acessar, né? Então, eu lembro quando eu era criança, eu nunca podia entrar num potreiro que tinha boi bravo de vermelho, porque o boi ia correr atrás, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o vermelho, a questão de liderança, né? A gente vê, por exemplo, líderes. Vou trazer aqui um exemplo, tá? Sem conotação política. Donald Trump. Dificilmente se vê ele dando um discurso onde ele não está de gravata vermelha. Uhum. A gravata já é um símbolo, né? Simboliza o falo masculino. E o vermelho também a questão da liderança. Por quê? Voltando de novo, lá, primórdios, né? Quando existiam batalhas, o líder sempre ia à frente, né? Com uma capa. Por dentro, vermelha. Ou por fora, mas por dentro ela tinha que ser vermelha. Geralmente Perfeito. A capa era vermelha. Por quê? Porque se ele era atingido, não se percebia o sangue, não se percebia a sua vulnerabilidade. Então, é uma cor que por muito tempo se viu em líderes. Hoje, quando eu quero trazer essa mensagem de autoridade, de liderança, e vamos lá, né? Porque o líder, eu acabei de falar, às vezes ele está atingido, ele está ferido, ele está sangrando, mas ele não pode parar. Então, não é só por um simbolismo. Essa ina que libera faz com que ele também possa cumprir melhor o seu papel. Uhum. Né? Por exemplo, se um líder usar um azul claro e é um dia que ele tem uma jaula de leões, ele vai ter um desgaste energético muito grande. Porque ele não vai ter tanta disposição. Porque o azul claro, eu costumo dizer que ele baixa o nosso giro. Ele faz com que a gente fique muito mais serena, tranquilo. E nem tão. É uma energia mais é uma energia mais o feminino, onde a gente sente mais, acalma mais. Miriam, olha quantas horas às vezes a gente entra, né, num carro e pega a estrada ou até num avião para nos deslocarmos para um litoral onde o mar é mais azul. Uhum. Por quê? Por que ir num mar mais azul? As fotos são mais bonitas? Não, é pela sensação. Perfeito. Quanto a gente investe numa piscina e nem entra nela, a gente só senta e fica olhando ela, em função da cor, que normalmente ela é azul, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente também vai, né? Eu gosto de dividir o dia em 3 das clientes, 8, 8, 8. As 8 horas de sono, se eu tô com muita coisa para resolver no dia seguinte, minha mente não para, a cor do pijama é azul. Né? Isso só de cores. E se a gente... Entrando num hospital, normalmente, qual é a cor que a gente vê nas paredes? Azul claro, verde claro. O próprio jaleco, né? Ali dos profissionais, enfermagem, enfim. Então, existe um porquê disso tudo. E um dia, numa palestra, uma profissional disse, nossa, eu trabalho, né, na área da saúde... E quando nós vamos para a parte do trabalho de parto das mãezinhas, nós usávamos vermelho. Eu nunca entendi por quê. Agora faz todo sentido, né? E aí, como eu disse, são só as cores, né? Nós temos os símbolos também, as formas, né? A textura. Se eu uso um tecido que tem muita flexibilidade. Então, às vezes, eu tenho dificuldade em dizer não. E eu estou sempre com tecidos flexíveis, com cores muito claras, um cabelo que traz muito movimento, que vai se adaptando. Então, o óculos traz as suas linhas arredondadas, que é o acolhimento. Vamos sentar, vamos debater. Eu não tenho tempo. Eu preciso deixar claro de que é assim que vai funcionar e hoje eu não tenho tempo para explicar muita coisa. Então, nesse dia eu trago símbolos que vão falar não por mim. Que vão dizer que o papo é reto. Perfeito. Que vão dizer que aqui tem controle. Né? Então, enfim, existe um universo muito amplo dentro desse assunto dos símbolos. E eu tava te ouvindo falar, e olha só,
às vezes a gente nem sabe o que tá por trás. Às vezes não, na maioria das vezes, né? Mas a gente já respeita aquela pessoa porque justamente ela tá usufruindo daquele símbolo. Nas fotos também, né, dos líderes, com os gestos das mãos, tu já identifica, tu já sabe que aquela pessoa ali é autoridade, ela tem uma presença só pela postura dela. E é interessante trazer esses insights porque a gente pode usá-los com intencionalidade para comunicar. Porque uma coisa muito certa, assim, Patrícia, no off, às vezes as pessoas te conhecem, né? E tá tudo bem. Mas pra realmente furar a bolha no digital, a gente tem que elevar muito aquilo que tu é no off. E pra gente conseguir ter essa assertividade, não precisa ser intencional. E aí usar esses fatores que nós estamos conversando aqui ao nosso favor. Porque, de fato, né, quando tu falou ali do Trump, realmente é muito isso. Ele usa de forma muito intencional. Grandes líderes que me vêm vindo na minha mente, assim, é muito intencional. E a gente precisa saber usufruir para saber levar a nossa mensagem para frente, inclusive, né? Exato. Eu costumo... existem dores, né? Dores de, às vezes, não existir uma percepção de valor pelo que eu entrego. Dores de eu não conseguir me posicionar e dizer não. De eu assumir muito mais coisas do que eu consigo, de fato, fazer por simplesmente não conseguir dizer não. Então, são dores, né? E eu costumo dizer que dentro do guarda-roupa de cada mulher existe como se fosse uma farmácia. Existe como se... Porque lá dentro, e aí vem... a intencionalidade, muitas vezes ela é confundida com estratégia ou manipulação. Eu já vejo como uma ferramenta que vai nos trazer mais honestidade. Porque muitas vezes, quando eu vejo uma mulher extremamente competente, uma pessoa incrível que entrega um serviço ou um produto maravilhoso e ela não consegue, através dos símbolos, trazer isso, não é honesto. E o contrário também tem uma série que eu gosto muito, que é Inventando Ana, que é uma história real. Eu até por pouco tempo achava que fosse um filme, porque eu assisti ele do começo ao fim e eu achei que fosse um filme. Então, olha, essa menina, ela chegou quase... Ela chegou muito longe. Eu não vou dar spoiler para quem quiser assistir, né? Inventando Ana, em função dos símbolos que ela utilizou. Só que, obviamente, ela não conseguiu porque não existia uma base. Então, quando a gente tem o domínio sobre isso e quando a gente consegue utilizar isso e passar a ter mais equilíbrio, saúde emocional, olha o bem que a gente faz para as nossas famílias, para a sociedade de um modo geral, né? Porque pessoas sobrecarregadas, pessoas machucadas, pessoas que estão ali tentando, estão buscando e não conseguem, existe essa frustração, elas não vão espalhar sementes positivas, né? Então, quando a gente tem o domínio disso, é algo assim que reverbera na vida de todo mundo, né? Perfeito. Sabe que veio um insight. Conheci a Leila Ama, né? Num encontro que a gente teve. E ela falou também das dores, das feridas que ela viveu na vida dela, que inclusive eu também nem sabia, né? Naquela oportunidade. E ela falou algo que me marcou muito e que eu levo comigo. Eu acho que faz sentido trazer isso aqui. Lustre a sua armadura. Então, a roupa, a imagem, ela também pode ser utilizada pra gente se sentir mais confiante. E uma mulher autoconfiante, ela faz muita coisa. Nossa, Porque ela sabe que ela entrega valor, ela tem o domínio de si mesma. Então, o que tu traz aqui é resgatar a gente, né? A nossa personalidade, quem tu é. Antes de querer ser quem tu é, né? E aí nós temos que olhar o peso dessa armadura. Essa armadura, ela precisa ser feita sob medida. Perfeito. Eu não posso olhar, por exemplo... No meu caso, para a Leila, e querer ser a Leila. Porque ela vive num contexto completamente diferente, ela tem uma realidade diferente, ela é um ser humano diferente, ela tem uma realidade de, como tu disseste, de origem, de dores e de questões que são diferentes. Sim. Então, ela é uma referência, eu admiro ela muito, totalmente. Mas é um ser humano diferente. Eu não posso querer... usar a armadura da Leila. Perfeito. Porque talvez eu não suporte ela, ou talvez ela não caiba em mim, e isso vai ser um empecilho. Eu não vou conseguir ser instrumento
e melhorar a vida de outras pessoas, porque tem uma armadura que não é para mim, que está me atrapalhando, que está tirando meu foco, que está muito pesada, ou ela não serve, ela está me apertando. Então, essa armadura, eu concordo plenamente, ela precisa ser lustrada, mas ela precisa ser sob medida. Exato, exatamente. A gente às vezes não carregar coisas que não nos pertencem ou levar uma frustração ainda, né? Exato. Que eu acho que é até pior às vezes na frustração. É mais um peso, né? Tudo demanda energia. Eu gosto de uma fala de que nós temos 100% de energia. Se eu tiver 100 coisas num dia que vão demandar de energia, eu vou ter 1% para cada item, para cada demanda, né? Se eu tiver 10, se eu tiver 2 coisas, se eu tiver uma, essa uma vai receber 100% da minha energia. Então, quantas coisas estão ali tirando de nós uma energia e a gente simplesmente não para analisar. Então, dentro da metodologia Reencontros, a gente tem a técnica que é a técnica do tapete. Então, antes de encostar em qualquer item, antes de vestir ele, eu vou me posicionar neste tapete e vou fazer algumas perguntas. E uma delas é 3 intenções do dia hoje. O que eu quero hoje? Né? Porque se a gente ficar no automático, sempre tem alguma coisa para fazer. Sim. Eu quero... E aí, normalmente, a gente pensa que isso é para o trabalho. Mas vamos pensar que hoje, segunda-feira, as crianças estão algumas de férias, talvez, enfim. Chuvosa, hoje eu vou tirar o dia para uma folga. Ok, e eu fico em casa hoje, acordo, vou me vestir. Vou colocar uma legging, um agasalho e um tênis. Qual é o objetivo hoje? Assistir filme com as crianças, sentar e fazer algumas atividades de jogos com elas, né? Eu não vou parar 1 minuto com estes símbolos. Porque se eu colocar uma roupa esportiva, que a minha mente entende, opa, lá vem esporte, lá vem ação, eu não vou conseguir ficar parada. Porque eu trouxe símbolos de movimento. Então, antes de se vestir, qual é a minha intenção do dia? Eu quero dormir. Bem, eu preciso descansar. E eu tenho um pijama pink, que me estimula. Eu não vou conseguir entrar naquelas camadas mais profundas do sono. Impossível. Né? Então, antes de se vestir, e não só para o trabalho, não só para frente às câmeras. E aí entra um outro assunto que eu adoro, que é a questão do merecimento, né? Que nota tu te dá, de fato, para o teu merecimento? E a resposta é sempre, 10, 9, né? E aí, antes, Miriam, da gente trabalhar os elementos, os símbolos do vestir de um modo geral, a gente olha para os elementos que estão diretamente conectados com o íntimo dessa mulher. E eu trago como, hoje pela manhã, quando tu tomou café da manhã, me explica como é a tua xícara. Como é a roupa que tu está usando por baixo daquela que os outros estão vendo. Como é a tua roupa de cama, a tua toalha de banho, aqueles elementos que estão diretamente ligados ao teu íntimo. A roupa de ficar em casa, né? E aí a roupa íntima de modo geral, sim, entram pijamas e tudo mais. Porque não adianta eu querer trabalhar uma percepção de valor de uma pessoa que diz que o seu valor hora é tal, sendo que para ela traz símbolos que comunicam. Para mim, qualquer coisa tá bom. Perfeito. Para mim, qualquer coisa tá ok. Perfeito. Então, é o primeiro passo que se trabalha dentro de um posicionamento. Antes de voltarmos para o episódio, eu tenho um convite para quem acompanha o Por Trás do Anúncio. Se você é empresário ou profissional que já tem um negócio rodando, faz vendas ou até cresceu no improviso, mas sente que o marketing ainda acontece sem previsibilidade de clientes e vendas, talvez esteja na hora de estruturar isso com mais clareza. Hoje eu aplico a metodologia Descomplicando o Marketing, que organiza o crescimento do negócio em 3 pilares. Primeiro, estratégia localizada, posicionamento claro e definição do produto ou serviço carro-chefe. Segundo, venda lógica, estrutura comercial com funil, processo de vendas e uso de CRM e inteligência artificial.
E terceiro, qualificação e expansão de leads, tráfego e automações para atrair e nutrir clientes de forma constante. Aqui abaixo você pode fazer sua aplicação pelo diagnóstico. Com essas informações, o meu time analisa o momento do seu negócio e, se fizer sentido, entre em contato para conversarmos sobre o próximo passo. Agora sim, vamos voltar ao episódio. Sim, essa questão do merecimento, nossa, foi algo que eu tive que trabalhar muito até. Eu achava que era escassez também, né? Mas a parte do merecer, do sentir, e muitas vezes, Patrícia, eu participo em grupos, o negócio sempre tá no meio, e o que acontecia? Você tem que sonhar, você tem que querer as coisas, e eu tava com minha visão tão limitada que eu não conseguia enxergar fora daquilo que eu via. E o que eu comecei a fazer também, comecei a me proporcionar experiências, porque depois que tu acessa, o paladar não retrocede, né? Como diz o Ferreirinha. Isso aí. Então, a gente vai ali, a gente olha. Eu gosto sempre de olhar como a pessoa tá, qual a postura dela, qual que é o comportamento dela dentro daquele ambiente ali, como ela tá conversando, tratando os outros, né? Então, eu vou moldando, de certa forma, para me tornar cada vez mais com aquilo que eu quero ser, né? E às vezes, Patrícia, pra gente chegar onde a gente quer, a gente vai ter que simplesmente abandonar a nossa antiga versão, dar um fim nela e realmente conseguir trabalhar essa nova identidade, né? E aí é esse processo todo que tu traz aqui, né? De muita reflexão, de análise, saber o que é para ti e o que não é para ti. Eu costumo preparar as minhas clientes também que quando a gente inicia um processo de posicionamento vai ter dor. Por quê? Vamos voltar lá para a origem da comunicação, antropologia, né? Vivíamos em cavernas, né, nossos ancestrais, a gente traz isso na nossa, né, no nosso inconsciente coletivo, na nossa genética, e pensa que foi um período onde não existia a comunicação verbal, não existia nem o latim, não se comunicava a partir do verbal. E existiam as cavernas e tinham então os objetivos, que era procriar e trazer o alimento para a prole. E quando se saía para buscar esse alimento, imagina quantos perigos, quanta situação, né, que poderia simplesmente não voltar mais. E aí, como ficaria a prole lá? E isso tudo, esse medo fez com que houvesse a necessidade de uma organização de algo que tornasse aquilo mais eficiente. E aí tiveram uma sacada genial. Nós aqui somos de uma caverna, tá? Nós somos uma tribo. Lá fora tem outra tribo e outra e outra. Então, nós aqui, já que nós temos mais ou menos mesmos traços físicos, estatura, enfim, nós vamos utilizar símbolos desta forma. A caverna lá fora vai utilizar símbolos desta forma. Já a outra caverna vai utilizar os símbolos aqui no queixo. Quando eu sair dessa caverna e encontrar algo que eu possa achar que é perigo, e eu olhar e perceber ali um símbolo igual ao meu, que alívio. E ali a gente já vai fazer um combinado e nós vamos conseguir de uma forma muito mais fácil atingir o nosso objetivo. Então, quando eu reconheço um símbolo semelhante, eu vejo ali um aliado. Por mais que eu não sei quem é. Por mais que eu não conheça, eu entendo, meu inconsciente entende que ali existe alguém semelhante a um aliado. Agora, quando eu encontro alguém que tem um símbolo diferente, eu vejo alguém que está ali buscando o mesmo alimento que eu. Então, o que é o natural? É ou fugir ou atacar. Sim. Ok, então agora vamos voltar para a questão do posicionamento. Isso é um comportamento humano que a gente repete até hoje. Mas tu já parou para pensar quantas tribos diferentes a gente convive ao longo de um dia? Então, imagina, e vamos falar de energia de novo, que, ok, hoje, pela manhã, eu vou ver uma tribo de uma cliente tal, que usa símbolos, né, tal. Então, eu vou usar aqueles símbolos. À tarde, eu vou ver outra tribo. À noite, eu vou ver outra tribo. Final de semana é a tribo lá da minha infância. Nas férias, é a outra tribo. Imagina quantos símbolos diferentes eu preciso ter dentro do meu guarda-roupa. Quanta energia. E aonde está o posicionamento? E eu faço uma pergunta. Quantas vezes a Coca-Cola já mudou seu logotipo e suas cores ao longo da sua trajetória? Ah, lá na venda do seu Zé, na linha não sei o quê, é
um determinado símbolo e lá no restaurante de estrela Michelin é outro símbolo? Não. Só que quando a gente define um posicionamento, quando a gente olha lá para o reencontro, olha para a essência, entende quem nós somos, aonde nós queremos chegar, e a gente passa a ter um posicionamento, e eu vou evoluindo, eu vou crescendo, e eu vou me desenvolvendo, e quando eu volto para a tribo, muitas vezes, da minha família, tem pessoas lá que não estão neste lugar. E ela vai fazer o quê? Me atacar ou vai me rejeitar. E todo ser humano tem a dor da rejeição ativada. Sim. Pode ter sido quando a criança era bebê, a mãe foi estender roupa, caiu o bico e ela simplesmente não veio mais. E veio aquela sensação, eu fui abandonado. Então, é uma dor que todo mundo tem ativada dentro de si. E quando eu passo a frequentar tribos diferentes e eu sinto que aquele lugar eu estou sendo rejeitada ou atacada, é uma dor que pouquíssimos suportam. Então, por isso que o posicionamento é tão difícil de sustentar. Sim. De manter. Sim. Quer saber? Eu vou voltar a ser quem eu era, vou agradar a gregos e troianos, que daí eu não sinto a dor da rejeição, mas também não consigo chegar onde eu quero. E esse momento de estar no desenvolvimento, vamos dizer assim, ele é muito doloroso, porque tu já está acessando um novo nível que te exige aquele posicionamento e tu tá muito bem dentro daquele posicionamento, tu se sente bem contigo mesmo, mas ao mesmo tempo tu tá ainda com vínculos de um posicionamento que já não é mais teu, e aí a gente precisa ter muito equilíbrio, muita resiliência, bem como tu diz, assim, entender que às vezes a pessoa tá projetando uma frustração que é dela em ti, mas que não tem nada a ver contigo, às vezes pode ser ego também, orgulho, mas a gente precisa manter a nossa, não, é isso, né, ser consistentes e congruentes com a pessoa que tu tá se tornando. Uhum. E não é uma atitude ruim, é simplesmente uma resposta antropológica do ser humano. Por quê? Aquela pessoa não é da minha tribo, logo ela representa perigo. E pode ser que seja minha amiga de infância que eu conheço a vida inteira. Mas ela não é mais ela. Olha só como ela tá vestida. Olha o que ela tá dirigindo. Olha onde ela tá morando. Não é mais a minha amiga. Não é mais a mesma pessoa. E aí existe uma rejeição. E isso é algo intuitivo. É algo que não é por maldade. É do ser humano. E quando a gente entende esses movimentos e o comportamento humano, tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? A gente não sofre mais tanto assim. Sim. E para criar esse novo caminho neural, para criar esse caminho, é como uma musculatura. Não existe treino, não existe desenvolvimento de músculo sem dor. A gente precisa rasgar esse músculo para se tornar mais forte. Perfeito. Então, dentro do posicionamento, é doloroso. E sim, muitas pessoas tendem a voltar por não suportar o processo. Mas eu posso dizer que a gente seguindo firmes, às vezes não tão firmes assim, mas a gente como um líder, né, tá sangrando, mas tá ali, né, e eu digo que a gente sim, vai ficar coisas pelo caminho, mas Deus é tão bom que Ele vai colocando pessoas semelhantes, com pensamentos parecidos com o teu, e automaticamente aquilo ali vai se tornando o teu novo espaço. E aí que entra a ambiência. Né? Então, eu sentar, né, a mesas, eu estar em ambientes com tribos que estão alinhados com isso que eu estou buscando, faz com que, né, esse caminho neural ele seja menos dolorido. Perfeito. Eu vou ignorar os outros? Não, não é nesse sentido. Eu vejo muito medo de perder a simplicidade, de perder a sua essência. E eu sempre digo, mas tu deixou de ser humilde? Tu deixou de ser uma pessoa simples? Não. Né? Tu apenas... Isso, agora trazendo para os negócios, né? Eu não vou conseguir trazer para o mercado um serviço ou um produto para uma tribo que utiliza determinados símbolos se eu estou comunicando outros. Perfeito. Não, isso não é uma opinião, isso é comportamento humano. Isso é antropologia e isso é desde a época das cavernas, né? E isso é dolorido, esse processo, se eu não nasci naquela caverna, mas eu quero passar a habitar determinada caverna,
Pode não ser, quando eu passo a entender tudo isso. E o que me dói é que nem sempre as pessoas têm acesso a esse conhecimento, a essa informação. Até porque, estrategicamente, é bom para os negócios as pessoas não saberem, irem tentando. E isso tudo vai gerando demandas de negócios. E as pessoas, né, vão pagando mais uma mentoria, e vão fazendo mais, e vão comprando mais algo. E assim a roda vai girando, né? E aí eu trago uma situação pessoal minha também, do porquê isso, né? Por que estudar tudo isso? Da onde que veio? Né? Então, para mim, a maior riqueza que a gente pode ter é saúde emocional. Sim. Eu posso até estar com meus exames ok, né? Ser uma pessoa que pratica exercício físico, né? Cuidar da minha alimentação. Eu assisti uma entrevista, quem é da minha idade vai lembrar, do Dr. Ray. É um brasileiro que, enfim, foi para os Estados Unidos e ele se especializou na parte estética. E há muitos anos esse homem não coloca 1 grama de açúcar na boca, não toma álcool. É uma vida 100% regrada para o físico. E nessa entrevista ele trouxe que ele foi diagnosticado com câncer, assim, o corpo dele com muitos focos e pontos de câncer. E nossa, ele ficou muito frustrado, porque ele sempre cuidou muito dessa parte física. E aí alguém perguntou para ele, né? E é porque eu não cuidei da minha saúde emocional. E muitas pessoas, mas doutor, você tem tanta abundância financeira, uma esposa linda, filhos incríveis, você mora num lugar, você tem uma vida dos sonhos. Mas você sabe o que é fazer 8 cirurgias num dia? Você tem noção da quantidade de cortisol que circulou pelo meu sangue ao longo, né, de tantos anos? E então a saúde emocional é um dos maiores bens que a gente pode ter. E agora, olhando para minha trajetória, né, eu venho de ancestrais que lutaram muito por uma saúde emocional e nem sempre conseguiram. Então, eu perdi uma avó por falta de saúde emocional. A minha mãe é uma mulher incrível. Eu sei o quanto ela sempre buscou dentro da moda as hinas e os símbolos necessários e promovendo isso para outras mulheres. O quanto isso foi importante para a saúde emocional dela e o quanto isso faz, né, diferença na minha vida também. E eu quero muito estender isso para outras mulheres. Então, para que a vida da minha avó sempre tenha valido, né, graças a ela eu poder hoje estender isso a outras mulheres. Perfeito. Patrícia, voltando um pouco do que tu traz na tua fala, né? Na questão de, às vezes, tu quero vender alto padrão, quero entrar no mercado de luxo, mas o que as pessoas precisam ter consciência disso é que a gente só consegue se relacionar com aquelas pessoas a partir do momento que você tem repertório suficiente para conseguir conversar e interagir, criar conexão genuína. Porque se tu tá, como tu diz, né, tá usando símbolos diferentes, o outro percebe e aí a negociação não vai para frente. São mundos diferentes e a gente precisa de repertório. E o que tu traz da questão da inteligência artificial, eu assino embaixo. Porque tu pode ter, olha, o melhor negócio pode estar prosperando, mas se tu não estás bem, tu não vai conseguir cuidar de ti, tu não vai conseguir cuidar do próximo, e em algum momento vai dar uma falha muito grande aí, né? Eu passei por uma situação recente, inclusive uma aprovação, né? E, de fato, a gente precisa ter muita fé em Deus, ajoelhar, pedir ajuda, discernimento, né, dele para poder guiar o melhor caminho, mas sem saúde emocional a gente não consegue sustentar nada. Isso é um perigo, crescer de uma maneira muito, né, exponencial, rápida e não ter essa base, né? Não, porque se já é um desafio tu conseguir lidar com as tuas questões, né? Quando tu é pequeno, médio, imagina quando tu fores grande. Sim. Né? E os desafios, eles vão aumentando na proporção. E quando eu não tenho essa base, né? Essa autoimagem construída numa base sólida, né? Não ficar só em cima de quem eu acho que eu sou ou de quem eu estou, mas
quando eu me olhar no espelho e ter uma situação que eu não consegui resolver e começar a me questionar, será que eu sou capaz de eu voltar para o meu manual de fábrica? Ah, não, mas olha só, eu sou isso, isso, isso. Não o que alguém talvez disse, ou que aquela situação me fez pensar que eu sou, com certeza é fundamental para o crescimento, tanto de um CPF como de um CNPJ. Né? A gente precisa trabalhar bem esse CPF antes de olhar para o CNPJ. Perfeito. Porque esse CNPJ, ele sustenta muitos outros CPFs. É uma responsabilidade muito grande tu colocar algo a serviço, tu entregar algo, né? Independente do ramo, imagina, dentro do imobiliário, né? Tem um sonho de alguém na casa própria, de um serviço estético. E aí a gente poderia ficar horas aqui só falando de morfopsicologia, as mudanças que tu gera na percepção da pessoa, mudando os símbolos do rosto, né? Então, imagina um profissional que está impactando a vida de pessoas. Esse ser humano precisa estar bem também, né? Sim. Porque não é só dentro do âmbito da vida pessoal dele. Isso se estende para a vida de outras pessoas também. Perfeito, perfeito. E a gente só consegue espalhar aquilo que está dentro e, de novo, se a gente está machucado, a gente vai ir plantando cada vez mais problemas e não consegue se curar, né? Exato. E aí dentro da psicologia e da própria filosofia também, é bem amplo isso, né? Quando a gente fala de seres humanos. E tem um assunto que eu sou apaixonada, que é o corpo de dor, né? Que são resíduos de cada sofrimento que a gente já teve, ele vai se acumulando em nós e ele quer se alimentar com mais sofrimento. Então, como às vezes a pessoa busca situações para abastecer esse corpo de dor. E quando a gente tem o autoconhecimento trabalhado, quando a gente olha para todas essas questões, quando a gente, de novo, volta lá e visita o nosso manual de fábrica, entende que houveram situações desafiadoras, que geraram em nós resíduos, medos, e isso a gente chama de gatilho. Então, quais são os meus gatilhos? Então, se eu vou enfrentar determinada situação e eu tenho um gatilho ali, eu vou ter que ilustrar mais a minha armadura. Perfeito. Eu vou ter que usar uma armadura ainda mais forte, né? Então, ali vem muito que, às vezes acontece de vir uma pessoa e ela traz símbolos de muita agressividade, uma cor mais escura, um tecido... Vamos aqui imaginar, tá? Uma pessoa com couro preto, com spikes, uma tatuagem de cruz, com uma maquiagem muito escura, pesada, um cabelo preto, né? Essa pessoa, ela precisa de um abraço. Ela criou tantos símbolos de proteção, porque internamente existe provavelmente ali muita vulnerabilidade. Então, se essa imagem te gera um impacto de distanciamento e de medo, essa é a função inconsciente daquilo. Porque existe ali dentro talvez alguém machucado, alguém vulnerável, e não chegue perto. Eu não quero que mais ninguém me machuque. Quando a gente fala dos símbolos também, as linhas arredondadas, né? Elas tendem a nos gerar um conforto psicológico muito grande. Então, linhas arredondadas tendem a nos aproximar, a acolher. Olha um bebê. Ele é todo redondinho, né? O narizinho, as mãozinhas, até os pezinhos são redondinhos. Então, é um ser humano que está numa fase de vida que ele precisa ter alguém por perto o tempo todo. Ele não pode ficar desassistido, ele depende de alguém. E aí, quando esse bebê se torna adolescente, normalmente o que o corpo, a natureza vai fazendo, vai trazendo linhas mais retas. No seu próprio rosto, ele vai trazendo linhas mais angulares, que é distância. Eu estou no momento que eu não sei se eu sou criança, se eu sou adulto, eu preciso parar para pensar, então deixa eu quieto no meu canto, distância. Chego a colocar, às vezes, até placas na porta do quarto, né? Fechado, enfim. Então, quando a gente olha e tem esse entendimento dos símbolos, a gente olha para alguém machucado e entende que ali existem símbolos de vulnerabilidade, de alguém que está ferido e de força também. Então,
É muito incrível esse universo e o quanto ele também nos ajuda dentro dessa questão, não só de nos entender e entender o outro, o quanto isso melhora as relações, né? Sim. E evita, às vezes, uma comunicação violenta, né? Ou não violenta, né? Traz uma comunicação não violenta. Então, vai muito além de estética. Vai muito além de um blazer para uma profissional do direito ou de... E aí a gente pensa, vamos revolucionar, vamos mudar. E aí entram questões que, ok, a gente até pode, mas tu tá disposta a pagar o preço? Porque assim, tu pode mudar, tu pode iniciar esse processo, mas para ele se tornar um arquétipo, provavelmente tua neta vai usufruir isso. Ai, Paty, tu tá dizendo que a gente não pode mudar? Não, estou te questionando se tu quer pagar o preço. Então, dentro do ambiente de trabalho, a informalidade, vamos flexibilizar, né, os uniformes, a vestimenta. Eu não estou falando sobre uma opinião de algo estético. Eu estou falando das consequências no comportamento, nas INAs que são liberadas e no padrão comportamental deste profissional. Porque ele vai passar a não ter mais essa diferença entre será que eu estou na minha casa ou será que eu estou no trabalho? Agora é hora de relaxar, é hora de produzir. E o que a gente vê, pessoas frustradas, que estão muitas vezes muito confortáveis no pé, correndo o dia inteiro, mas não efetivando as coisas. Verdade. Ou, eu não quero mais trabalhar nas sextas-feiras, quero ficar em casa. Por quê? A minha mente criou um caminho neural que sextas-feiras é o Casual Friday. Então, a minha mente entende que sexta não é dia de trabalho. Então, são vários movimentos que vão acontecendo sem entender a consequência disso. Então, só olhar para o que nós temos vontade e fazer o que nós temos vontade é um perigo, se a gente não sabe o que estes símbolos, esses movimentos vão gerar de consequência. Verdade. 2 pontos, né? Primeiro, se acolher, porque, de fato, todos nós carregamos muitas coisas internas, né? E às vezes a gente também não quer externalizar, enfim, mas se acolher para não passar isso pro outro. A gente escolhe o que passa pro outro, né? E essa questão que tu fala, né? Entender os símbolos no ambiente de trabalho é muito importante. Porque na nossa área, por exemplo, do marketing, é até uma linha muito tênue, assim, né? Porque às vezes tu escutava, nossa, é um ambiente legal, criativo, né? E não é bem por aí, né? Ou às vezes tu acaba flexibilizando demais e aí, por consequência, não tem um comprometimento e vem muito das coisas que tu tá trazendo. Que por vezes nós, enquanto líderes, não temos nem consciência. A gente quer tentar facilitar a vida da pessoa para deixar ela mais confortável, E na verdade, tu tá prejudicando ainda mais o próprio trabalho dela, né? E aí entram muitos pontos aqui, né? Na minha cabeça tá assim, porque é essa questão do simbolismo, a questão da distração com as redes sociais, a gente precisa de dopamina, então é um excesso de estímulos que vai ocasionando muitas vezes aquele resultado. E aí tu tá achando que é uma coisa, mas na verdade é a soma de todos esses fatores. A gente tende a olhar muito, que nem tu trouxeste agora, profissionais de marketing, profissionais da área contábil, ou do comercial. Hoje, se a gente parar para pensar, um profissional ele tem que ser meio multi, né? Então, mesmo estando à frente de uma empresa, tem momentos que tu precisa pensar fora da caixa. Tem momentos que tu precisa sentar e olhar para os números e usar o lado mais racional da questão. Tem momentos que tu vai olhar para o teu time e vai querer, sim, olhar para os seres humanos que estão ali. E por isso que não existe uma receita de bolo e por isso que existe a técnica do tapete. Hoje, eu vou ter essa situação. Hoje, eu tenho essas intenções que eu quero buscar e produzir de uma forma que eu possa, no final do dia, entregar isso. E aí eu vou fazer o uso em torno de 7 elementos visuais para trazer isso. Então, se hoje eu preciso de mais flexibilidade, eu preciso de trazer mais esse meu lado do sentir, eu vou usar cores, formas, tecidos que vão ativar isso em mim. Se eu preciso estar mais focada, organizada, eu vou trazer esse xadrez, eu vou trazer essa linha
linhas mais retas do controle, da disciplina. Hoje eu quero pensar em algo fora da caixa. Eu vou trazer esses elementos mais estimulantes, diferentes. Talvez até tentar escrever com a minha mão esquerda para ativar um lado do meu cérebro que tá meio, né? Então, se eu sou destra, não. Então, esses movimentos, eles são importantes. E eu preciso também claro que aí entra de novo o posicionamento. Não mudar o tempo todo para não comprometer. Por isso, é complexo, mas ao mesmo tempo é necessário. Como eu disse, a Coca-Cola não muda o logotipo o tempo todo. Então, se eu agora estou aqui no podcast de uma forma, hoje, fim do dia, alguém vai me ver na fila do pão como uma pessoa completamente diferente e depois vai me ver treinando como uma pessoa... Quem é essa pessoa, afinal? Né? Sem abrir mão, a gente tem várias ferramentas que a gente utiliza. Quem tu é, né? Qual a tribo, quais os símbolos, mas também não quer dizer que eu vou estar sempre da mesma forma. E aí vem algo que eu sempre trago, o depende. Por exemplo, eu sou uma pessoa, de certa forma, minha mente é muito acelerada. Acho que eu não tenho TDAH não diagnosticado. Então, assim, eu normalmente, quando eu trabalho, eu utilizo meu cabelo dessa forma. Porque eu percebo que quando eu estou com o meu cabelo solto, eu perpasso, assim, por pensamentos do Iapoca Xuí. E depende como eu trago os símbolos, qual o dedo que eu utilizo, o meu anel, como eu utilizo o meu cabelo quando eu tenho um controle, quando eu tenho... Nossa, é incrível. Parece que meu dia tem 36 horas. E dependendo como eu utilizo... E aí também é estratégico. Quando eu não estou trabalhando e eu quero deixar isso, né, aflorar mais em mim, ou quando estou com amigos, então... Mas entender o que eu quero, a minha intenção e quais são os símbolos, os movimentos que vão ativar isso em mim. E assim, eu não fico me cobrando, né? Eu não fico... tentando... Às vezes a gente dá tiro de canhão em passarinho, né? A gente vai colocar uma energia muito grande em algo que não é necessário e o contrário é verdadeiro também. Perfeito. Então, fazer uma gestão dessa energia, né? Perfeito. Enquanto eu te ouvia falar, eu ficava pensando que, às vezes, eu não sou mais muito do preto, né? Uhum. Mas, incrivelmente, os dias que eu estou usando preto são os dias que eu estou muito focada. E olha que interessante, faz todo sentido essa parte que tu traz. Miriam, eu devo muito ao preto, tá? E ao visagismo também. Eu sou uma pessoa que tenho dentro do meu temperamento o fleumático. O fleumático é uma personalidade muito paz e amor, não quer se indispor, tudo tá bom. Dali vem muito essa minha veia da sustentabilidade, né? Do natural. Tô aqui meio fanha, mas eu não tomei medicação. Aquela coisa, tomando bastante água. Isso é meu lado fleumático. Porém, eu tenho dentro de mim, eu descobri isso dentro do visagismo, colérico. Na mesma proporção. Agora, né, todo mundo deve ter assistido O Diabo Veste Prada, tipo a Miranda. Eu tenho a Miranda dentro de mim. Só que a minha Miranda, ela ficou adormecida por quase 30 anos. Era sempre esse lado mais fleumático que eu trazia. Então, assim, sempre uma vestimenta mais leve, algodão, linho, cores claras. O meu cabelo ia até aqui, todo cacheado, né? Foi quando... Aí uma personalidade que eu via muito, Paty, como tu é uma pessoa calma, tranquila, até que eu tive um burnout. Por quê? Porque eu não sabia dizer não. As pessoas me pediam coisas e eu só dizia, claro, com certeza, pode deixar, sim. E o meu braço, ele se tornou curto para tudo que eu dizia sim. E eu me sentia uma pessoa incompetente, porque eu não conseguia dar check nas coisas do meu dia. Até, de certa forma, eu comecei a pensar se eu era uma pessoa confiável, porque eu prometia coisas e eu não cumpria. E foi dentro desse processo de consultoria, de estudar os símbolos, né? E, obviamente, eu tenho esse lado colérico. Eu não estou fingindo. Cortei meu cabelo. Curto. Pontas. E passei a utilizar mais o preto. Miriam do céu. Uma nova mulher. Em 5 anos, eu fiz mais do que toda a minha vida.
E para mim, assim, por isso eu digo, eu devo muito ao Preto. Às vezes eu até escuto assim, pensei, Paty, eu achava que tu era uma pessoa inacessível, que tu era não sei o que, a pessoa, ai, deu certo, por quê? Era isso? Eu sou demais. Então, eu utilizo isso, de novo, como aquilo que nós falamos, de uma maneira para que eu possa fazer a gestão da minha energia. Hoje eu consigo entregar muito mais às pessoas do que antes, mas com limite, né? Porque hoje eu estou bem. Eu agora estou um pouco gripada, porque a gente acabou de voltar de viagem. Foram 40 graus saindo de lá, 4 graus chegando aqui, depois 40 graus de novo. Mas assim, não me derrubou. Naquela época, eu até achei que a Unimed ia me tirar do plano, porque era uma vez por mês, era pronto atendimento. Amidalite. Então, eu não respeitava o meu limite. Como eu iria poder ajudar alguém se eu não estava em condições? Perfeito, Patrícia. Né? Então, o Preto ajudou a equilibrar a minha vida, né? A botar limites. E hoje eu consigo ajudar infinitamente muito mais pessoas do que antes. Quando eu estava ali, portas abertas. Entre, uma placa bem grande. Sempre, né? Disponível. Né? Sirva-se. Perfeito. Patrícia, o nosso papo vai fluindo, né? A gente vai conversando. E para encerrarmos, eu queria que tu deixasse toda a tua história, tudo que tu já viveu, né? O que tu poderia dizer para quem está nos ouvindo? Seja um comportamento ou seja um aprendizado. Ai, que difícil isso, né? Eu acho que dentro do posicionamento existe uma palavra muito bonita, que é a honestidade. Posicionamento é ser honesto. Só que nem sempre a gente consegue sozinho fazer essa leitura do seu manual de fábrica. Entender quem nós somos. Praticar a honestidade a partir de quem nós somos. Porque muitas vezes nós confundimos isso com quem nós estamos. Às vezes eu pergunto para a cliente, descreva assim 3 palavras. Aí vem mãe. É quem ela está. E ela diz agitada. E ela tem um tom de voz calmo, tranquilo. Ela não é agitada. Ela está porque ela tem muitas coisas por fazer. Então, honestidade, no sentido de entender, buscar lá na sua essência quem tu é. Quais são teus dons, as tuas habilidades e como tu pode viver em estado de flow, colocando eles a serviço para melhorar o todo. Isso através do que eu acredito que é a comunicação, que é a gestão das emoções, porque todos os dias a gente nem precisa abrir os olhos, a gente já escuta algo, seja o som do nosso despertador. É um estímulo que vai abastecendo o nosso cérebro. Ele vai gerar, ele vai, através dos neurotransmissores, de todas as inas, ele vai produzir sensações. E essas sensações vão guiar o nosso dia. Vão criar caminhos neurais que vão formar os nossos traços de personalidade. Isso vai definir o nosso futuro, né? Então, é difícil resumir, né? Mas é praticar a honestidade a partir de um posicionamento de quem tu é, aonde tu quer chegar e fazer a gestão dos símbolos e de todos esses elementos que estão ali à nossa disposição para conseguir isso. Perfeito. Muito obrigada, Patrícia. Foi muito bom te ouvir. Nossa, tu tem muito conhecimento para agregar. Que tua mensagem chegue cada vez mais para frente de pessoas, porque tenho certeza que tu tem uma missão linda para servir. Muito obrigada. E é uma honra muito grande, né? Quando a gente pode sentar em frente ao microfone e isso não ficar só aqui dentro, né? E eu quero te agradecer também por me permitir cumprir o meu propósito, né? Hoje, então, eu edifico mais um tijolinho no que eu acredito ser o meu propósito de vida e muito obrigada. Perfeito. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já nos segue. Se for pelo YouTube, já se inscreva no canal e até o próximo episódio.